Fala pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade às nossas gravações acerca do NUMAT no Direito Civil, falando especificamente sobre as pessoas jurídicas, especificamente sobre esses entes de existência ideal, esses entes de existência abstrata ou as pessoas místicas. Dentro de pessoa jurídica, somente rememorando, já trouxe com vocês o seu conceito, as teorias atinentes a ser sujeito de direito ou não. Falamos aí por demais do surgimento da personalidade, lembrando-se que pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria, distinta das pessoas físicas, e aí falamos do seu ato constitutivo, da necessidade do registro desse ato constitutivo, que pode ser aí um estatuto ou contrato social, e trouxemos com vocês, por demais, a classificação dessas pessoas jurídicas, que podem ser vislumbradas dentro de direito público ou do direito privado. O direito privado, como disse, nos interessa, razão pela qual já listamos duas dessas PJs, aí relacionadas ao direito privado. Falamos inicialmente da EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, também conhecida como EIRELI, e estamos falando das fundações. Fundações, no bloco passado, que nós já conceituamos e que já nós trouxemos também por demais, os requisitos, os pressupostos para a sua existência. São quantos requisitos ou pressupostos? 5 requisitos ou 5 pressupostos. O primeiro deles é a afetação de um bem disponível a uma daquelas finalidades, finalidades de natureza moral, religiosa, lembrando sempre que essas finalidades elas foram ampliadas no ano de 2015. Número 2, a formatação. Formatação em que sentido? Deve ser realizada por escritura ou testamento público. Número 3, a criação, a concreção do ato constitutivo. E esse ato constitutivo pode ser realizado pelo seu instituidor ou por terceiros. A aprovação, tópico de número 4, do ato constitutivo. Lembrando-se sempre que essa aprovação pode ser realizada pelo Ministério Público ou pelo juiz, quando e naquelas hipóteses que o MP materializa o ato constitutivo. E derradeiramente, tópico de número 5, aí, o seu registro. O registro, natureza constitutiva, que dá personalidade jurídica à fundação. Aonde que tem que ser feito esse registro? Esse registro deve ser materializado, concretizado no cartório de registro de pessoas jurídicas. Até aí tudo bem, mais do que so far, so good. Dentro desse bloco, até mesmo para terminar o estudo das fundações, eu tenho aí, pelo menos, o interesse de pontuar com vocês mais 3 elementos. 3 subitens. E por que 3? Porque 3 é o número da vida, Brincando, porque 3, na verdade, é a composição do átomo em elétrons, prótons e nêutrons. 3 são as fases da água, sólido, líquido e gasoso, Então, em outras palavras, tenho 3 apontamentos para trazer para vocês. O primeiro apontamento, relacionado às fundações, diz respeito aí à atuação fiscalizatória do MP. O MP, o mero palpitador, o Ministério Público. Show de bola, prof, Lembre-se sempre que a função do Ministério Público ela está esculpida, talhada e cunhada na nossa Constituição, Tudo bem, então a nossa Constituição ela traz a atuação do MP, falando lá de interesses individuais, interesses indisponíveis, relacionados ao Estado democrático de direito, enfim, a atuação do MP está talhado, concretizado, materializado na nossa Bíblia Política. Que por uma relação de verticalidade de poder, obviamente, ou seja, superior ao Código Civil, traz por um efeito prisma, a sua atuação também no Código Civil. E o Código Civil vai falar o seguinte, vai falar, que o Ministério Público ele deve exercer uma função fiscalizatória das fundações, em razão das finalidades das fundações. As fundações, gente, têm finalidade, lembre-se sempre, moral, finalidade, voltada aí à questão social, questão, na verdade, religiosa, questão cultural, questão de saúde, muitas questões que o Ministério Público deve atuar. Então, em outras palavras, o Ministério Público deve fiscalizar as fundações. Mas qual o Ministério Público? Sempre o Ministério Público de natureza estadual. Ministério Público estadual. Mais uma vez, Ministério Público estadual. Ai, prof, mas você não sabe, Eu não sei o quê. Esse Ministério Público aqui, ele é estadual, mas a fundação, ela se faz presente em mais de um estado, não tem problema. Se a fundação se faz presente em mais de um estado, o Ministério Público de cada estado vai fiscalizar de acordo aí com a sua circunscrição, Então, o Ministério Público daquele estado A, mais o Ministério Público daquele estado B, farão a função fiscalizatória dessa fundação. Você está inventando isso? Não, isso está muito claro no artigo 66, parágrafo 2º. Notem, entretanto, contudo, todavia, que até 2015, até, na verdade, a modificação da lei
do parágrafo 1º, nós tínhamos uma discussão relacionada ao Ministério Público, né, e a atuação dele no Distrito Federal. Por quê? Porque alguns doutrinadores à época falavam que essa atuação deveria ser realizada pelo Ministério Público Federal. What the fuck? Né? Sério, prof, que loucura! Exatamente, né? Então, alguns doutrinadores falavam que o Ministério Público Federal deveria atuar no Distrito Federal, né? Interessante. Acontece, contudo, entretanto, todavia, que era uma teoria minoritária, né? Razão pela qual, até mesmo para diluir essa eventual discussão, houve uma modificação no ano de 2015 no parágrafo 1º, falando que quando a gente falar do Distrito Federal, quem vai atuar lá é o Ministério Público do MPDFT. MPDFT? Exato. MP do Distrito Federal e Territórios. Então, gente, é como se fosse natureza estadual mesmo, né? Ou seja, quem atua no Distrito Federal, MPDFT, não tem mais discussão, não tem mais entrave. Daí surge sempre uma perquisição, né? Que muitas vezes acaba sendo ventilado. Aonde? Nesses concursos, né? E pergunta assim, então, espera aí, anteriormente nós tínhamos a discussão se o MPF atuava no Distrito Federal. Agora que não temos mais essa discussão, desde 2015, então o MPF ele não atua na fiscalização de fundação? Surge esse questionamento, né? E a pergunta é, o MPF pode atuar na fiscalização de fundação? A resposta é sim, gente, né? A resposta é, não há nenhum problema, não há nenhum entrave. Diga-se de passagem, essa atuação do Ministério Público Federal, gente, ela vai estar aí, né? Trazida dentro do enunciado, acho que, salvo engano, é o enunciado de número 143, né, dessa jornada de direito civil. E falando sim, né, há possibilidade, desde que, né, nós tenhamos aí uma persecução de natureza de verba federal. Então, está fazendo a valoração de uma verba federal, quem vai atuar? Ministério Público Federal, sem nenhuma discussão, né, sem nenhuma dificuldade. Então, o MPF pode sim fiscalizar, mas sempre, né, se houver uma justificativa atinente à sua atuação, essa justificativa seria muitas vezes relacionada aí à verba federal. Então, o primeiro elemento já trazido, já discutido, né, diz respeito justamente à atuação fiscalizatória da MP, artigo 66, né, e seguintes aí, 66, parágrafo 1º e parágrafo 2º, né, tudo bem, tudo tranquilo. Segunda, né, questionamento que a gente tem para trazer. Eu posso modificar o ato constitutivo? Eu posso, na verdade, modificar o estatuto da fundação? E a resposta é uma resposta bros. Sim, 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 é possível modificar. Inclusive, né, essa possibilidade ela está no artigo 67. 67, patinete, né? Lembrei dessa música, mas ela é proibidona, né? 67 do Código Civil. Pode modificar. E que para essa modificação ocorra, precisamos de quantos elementos, prof? Número mágico, número holístico. 3 requisitos. 3 pressupostos. Por que 3? Porque 3 é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque 3 é Harry, Rony e Hermione. Porque 3 é mágico, 3 é holístico. Quais são, então, os requisitos, né, necessários aí para a modificação, para a alteração do estatuto? Primeiro requisito, né, seria, na verdade, enfim, né, a exigência de um quórum de 2/3 dos conselheiros. Então, 2/3 dos conselheiros devem ver o quê? Ver a aprovar essa modificação. Lembrando-se sempre que esses conselheiros devem ser competentes aí para gerir, né, e representar a fundação. O segundo requisito, gente, ele fala que não pode desvirtuar a finalidade pela qual a fundação foi criada. Então, em outras palavras, a fundação foi criada por um propósito. Você não pode modificar, né, ou seja, a finalidade para a qual ela foi criada. Ou seja, vamos manter essa finalidade. Se ela foi criada por uma questão cultural, vamos manter a questão cultural, né? Se ela foi criada por uma questão de saúde, vamos manter a questão de saúde. Então, a manutenção aí, de maneira derradeira, né, diz respeito aí a finalidade para a qual foi constituída. E terceiro e último elemento, né, esse sim derradeiro, esse sim na verdade então final, diz respeito justamente o que é a aprovação pelo Ministério Público. O que acontece? Acontece que no ano de 2015 foi inserido, né, foi acrescido um tempo para o qual o Ministério Público ele aprove. Qual que é esse tempo? O tempo aqui é um prazo de 45 dias. Então o MP tem 45 dias para atuar. Mas o MP ele não aprovou no prazo de 45 dias, né? O que acontece, né? Lembrando sempre, se o MP não atua no prazo de 45 dias, ou até mesmo, né, se o MP vir a denegar essa modificação, nada obsta, né, nada impede, por demais,
uma eventual decisão judicial. Então, em outras palavras, em outros dizeres, se o MP denega ou se o MP não atua dentro do prazo pré-estabelecido, o juiz ele pode suprir essa atuação do MP. Então, são esses três os requisitos, né? Ou seja, a aprovação aí por um quórum de 2/3 dos conselheiros, né? A manutenção da finalidade pela qual a fundação ela foi pré-estipulada, ela foi constituída. E número 3, né? De maneira final, de maneira residual, justamente a aprovação do MP do mero palpitador. Só uma observação, né? Eu não gostei da modificação da fundação. Pode acontecer? Pode, gente. A minoria vencida pode ficar pistola, pode ficar putaça, né? E daí, gente? A minoria vencida ficou, não gostou dessa modificação. Não curtiu a alteração realizada no ato constitutivo, né? Ou seja, ficou impactada de maneira negativa aí pela alteração, né, desse estatuto, enfim, o estatuto que constitui essa fundação. O que acontece? Eles podem impugnar, né, dentro de um prazo. É um prazo decadencial de 10 dias, né? Isso está no artigo 68 do Código Civil. Passaram os 10 dias. Passaram os 10 dias, né? Lembre-se sempre, o direito não socorre aos que dormem, camarão que dorme, a onda leva, né? Então, em outras palavras, perdeu aí a possibilidade de eventualmente impugnar essa modificação do estatuto. Terceiro e último ponto que eu tenho para trazer para vocês, que diz respeito aí às fundações, até mesmo para terminar as fundações, eu sei que já passei um pouco do tempo, né? Diz respeito ao quê? Ao fim da fundação, ou seja, a fundação acabou. Momento Xuxa, acabou acabou. Acabou por quê? Acabou porque, de repente, a sua finalidade, ou seja, para a qual ela foi constituída, se tornou ilícita, né? Ou seja, se tornou também por demais impossível a sua manutenção, número 2. Ou, por fim, venceu o prazo de sua existência. Aquelas 3 situações, 3 porque é mágico, né? Acabou por quê? Então, se torna ilícito, acabou por quê? Porque venceu o prazo pela qual ela foi constituída e acabou porque se tornou impossível a sua manutenção. Gente, o que acontece, né, quando a fundação termina? O que acontece quando a fundação deixa de existir, né? O artigo 69 do Código Civil ele vai nos sanar essa dúvida. Ele vai falar assim, olha, salvo disposição em contrário, porque pode ter uma disposição, né, de maneira diversa, prevista, pré-estipulada no estatuto, o patrimônio dessa fundação, a gente vai ser incorporado a uma outra fundação que o juiz vai designar, mas desde que tenha um fim, né, igual ou semelhante, né, um fim próximo, um fim, enfim, obviamente alinhado àquela proposta inicial dessa fundação. Dito isso, terminamos então o estudo das fundações e no próximo bloco falaremos ainda de outras pessoas jurídicas de direito privado. Até lá, deixo para todos, como sempre, um forte abraço, né, e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.